A mente imbuída de verdade torna-se a substância, atividade e lei do corpo harmonioso. Na medida, então, em que mantemos a verdade espiritual em nossa consciência, oramos sem cessar. Mantemos a palavra de Deus viva na consciência e percebemos que dentro de nós está o Filho de Deus. Nesse grau, estamos construindo para nós mesmos um corpo que é, na verdade, o templo de Deus. Pessoal, para a gente poder ter uma visão real sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre manter a verdade espiritual na consciência. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a verdade espiritual? Ô Gilson, é muito comum ter ideias sobre tudo. Aquilo que nós mais fazemos na vida é ter ideias, é ter conceitos, é fazer avaliações a partir dos pensamentos que temos sobre isso ou aquilo. E aqui estamos diante também de mais uma ideia. A ideia de conhecer a verdade espiritual. A ciência da vida, ela se revela na compreensão e não no conhecimento. Quando tocamos aqui com você na beleza desse encontro com a verdade, estamos falando daquilo que está além do conhecido. Aquilo que está além do conhecido é a verdade espiritual. Essa verdade espiritual, ela não pode ser conhecida como nós entendemos ou relacionamos esta expressão. A forma como entendemos essa expressão, como relacionamos essa expressão no nosso dia a dia, no nosso viver, aqui, no que diz respeito à verdade espiritual, essa palavra não se aplica. Não se trata de um entendimento intelectual de um determinado assunto, como em geral nós encaramos a questão do conhecimento. Eu conheço alguma coisa, ou seja, eu tenho uma ideia sobre aquilo, um conceito, uma visão intelectual, uma aproximação verbal daquele assunto. Aqui a presença da verdade divina, que é a revelação daquilo que está além do conhecido, essa é a verdade espiritual. Dela não há como se aproximar disso conhecendo. A presença da verdade divina, ela se autorrevela quando a ignorância termina. Mas o fim da ignorância é também o fim do conhecimento. Não fica esse conhecedor para o conhecimento da verdade espiritual. Não fica essa ignorância para esse sentido de alguém que ignora e quer saber. Porque não fica esse alguém, não fica esse eu. Então nós temos o fim da ignorância, nós temos o fim do eu e temos o fim do conhecimento. Nós precisamos aqui na vida de uma aproximação dessa revelação, desta verdade divina, que podemos chamar de verdade espiritual. Mas estamos diante de algo que está além da mente, além da ignorância
e além do conhecimento. E esse contato direto com essa realidade é algo que se mostra presente quando a ilusão termina. É a ilusão a presença da ignorância. É a ilusão a presença do conhecimento. É a ilusão a presença do eu. Então, isso aqui ficando claro, a gente pode entrar um pouco mais fundo nessa questão. Portanto, qual é a resposta real para a pergunta? Para essa pergunta, a resposta real é a presença da compreensão direta da verdade sobre o eu. Quando você se aproxima para investigar a natureza do eu, para compreender todo esse modelo de ser alguém aqui, nessa relação com esse instante, com aquilo que acontece aqui neste momento, na relação com as pessoas, com os objetos, com as ideias, com as situações, com os acontecimentos. A compreensão desse eu, na relação com tudo isso, requer um olhar para as nossas reações. Esse olhar nos livra da ilusão de uma identidade presente, que é a pessoa, o mim. Então, sim, aqui se mostra, aqui se revela. Aqui está presente aquilo que está além do conhecido, além do conhecimento, além da ignorância, além do eu. Nós não temos como nos aproximar da realidade divina, que é a realidade de Deus, que é a verdade espiritual, ou qualquer nome que você queira para isso, sem a compreensão direta daquilo que nós somos. Repare, daquilo que nós demonstramos ser, parecemos ser, nos firmamos na expressão, sendo alguém, sendo isso, agindo, pensando, falando, sentindo. A compreensão direta sobre esta condição psicológica, desta mente pessoal, desta mente particular, desta pessoa, é o fim desta condição. É por isso que a verdadeira aproximação da vida requer um olhar para ela, sem a ilusão, sem a condição de uma identidade que é esse mim, essa pessoa. Portanto, examinar a si mesmo, investigar a si próprio, se auto-investigar, é descobrir como olhar para essas reações, para esses motivos, intenções, envolvimentos, razões. Olhando para o movimento do pensamento, sem colocar dentro desse movimento uma identidade que é o pensador. Ao investigar a si próprio, perceber que uma sensação acompanha um pensamento, mas não colocar o pensador nesse pensamento é se livrar naturalmente da ilusão de uma identidade presente na sensação e no pensamento. Portanto, a base para essa revelação não é o encontro com o conhecimento, mas é com o descarte exatamente desse elemento que é o eu, que vive de memórias, que vive de experiências, que vive buscando informações, adquirindo mais e mais pensamentos.
O seu contato com o momento é o contato com esse instante. Sem o modelo de experiências registradas, de memórias guardadas, de conhecimentos adquiridos. Esse é o nosso real encontro com a verdade espiritual, com a ausência desse ego, desse mim, deste conhecedor, ou desse que quer conhecer. Por isso, nós temos aqui o fim da ignorância e o fim do conhecimento. Quando a vida se revela sem a ilusão de uma identidade presente, esse seu novo contato com ele ou ela é o contato do amor, é o contato da paz, da liberdade, da felicidade. Só então temos a verdade da relação. De outra forma, continuaremos sempre nesse modelo de relacionamento entre pessoas, que, por sinal, é confuso, é desorientado, é cheio de problemas. Os nossos relacionamentos, sejam eles com nós mesmos, sejam eles com os outros, sejam esses relacionamentos com situações ou com objetos, é sempre a ideia de uma identidade presente se relacionando. Ou seja, há sempre uma separação, uma divisão. Esse sentido do eu, do ego, é carregado de frustrações, decepções. Sim, nós temos alguns momentos de prazer, alegria, de preenchimento nos contatos que nós temos com as pessoas, com as situações, com os objetos, mas também muitos momentos de contrariedade, de frustração, de sofrimento, de raiva, de medo. Essa é a condição do ego. Essa é a condição dentro do modelo conhecido de ser alguém. Nós estamos há muito tempo vivendo assim. Ao se deparar com uma fala como essa, ou isso aqui é visto de uma forma completamente sem sentido para você, que você está ouvindo, ou isso é algo que realmente faz muito sentido para você. Com certeza isso não fará o menor sentido para você, se ainda não for o momento. Mas se for o momento, isso irá fazer sentido para você. Há um nível de insatisfação em cada um de nós, de inadequação, de confusão, de sofrimento. Apesar de todas as realizações externas, já ficou claro que algo está faltando. Esse algo é esta realidade suprema, é esta verdade divina. É esse contato com a verdade espiritual, com a realidade desse ser, com aquilo que é você em sua natureza divina, em sua natureza essencial. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão espiritual. Não tem nada a ver com aquilo que alguns aí fora consideram vida espiritual ou espiritualidade. Portanto, esse nosso contato com a realidade é o contato com aquilo que aqui está presente, quando não há mais a ilusão, quando não há mais nessa ilusão a ignorância, esse eu ou o conhecimento, que nos aproxima desse instante para essa visão daquilo que é amor, felicidade, liberdade, ciência divina. É a presença
desta compreensão de nós mesmos. É a presença desta arte de ser, desta ciência de ser, que é meditação. Quando você se aproxima de si mesmo, há um esvaziamento desse mim para uma realidade que aí está presente além da mente, além desta pessoa. Uma vez que esta pessoa ou esta mente é um condicionamento. A pessoa que você é, esse eu, esse mim que você sente ser, é um conjunto de memórias. É a história que envolve o nome, a data do nascimento, que envolve a presença desse corpo, a educação que a mente recebeu, que você, como pessoa, recebeu. A presença da realidade é algo além desta pessoa, deste eu, desse modelo de mente. É algo além dessa história, desta memória. Ao nos depararmos com a vida, fica claro a liberdade presente nela, o amor nela presente, a felicidade presente em ser, sem a ilusão, sem a crença, sem a ideia de alguém que está sempre inquieto, procurando alcançar alguma coisa que não sabe o que é, procurando também se livrar de algum desconforto que, na maioria das vezes, não consegue identificar. Nós não percebemos a real causa dessa incompletude, dessa insatisfação, desse sofrimento. É por isso que nós projetamos o fim desse sofrimento em algum nível de realização. E assim ficamos emparedados nisso, presos dentro desta cela, desta prisão psicológica, que é essa ideia de alguém que precisa se livrar de alguma coisa, ou precisa alcançar alguma coisa para viver o amor, para viver a paz, a felicidade. Esse encontro com o autoconhecimento te coloca diante desse natural estado que é meditação, onde a mente, livre do passado, livre da memória, livre da história, livre da ilusão desse eu, se depara com aquilo que é inominável, com aquilo que é indescritível, que é a realidade. Que todos nós, mesmo sem saber, sem a mínima ideia do que isso representa, estamos à procura. É claro que nós nos perdemos nesse emaranhado, em toda essa confusão psicológica em que nós nos encontramos, dentro desta cela, desses muros, desta condição psicológica, de condicionamento que nós recebemos. Mas há algo dentro de você que aspira por algo além do eu, além da vida como nós conhecemos. Além desta mente que reconhecemos em nós presente. Esse é o encontro real com a verdade. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, não sei nada sobre Kundalini. Como saber sobre isso? Ô Gilson, a expressão Kundalini é uma ideia, é um conceito, é uma crença. Por que falar de Kundalini?
Por que não realizar a verdade sobre você de uma forma direta, vivencial? Então, sim, você saberá o que é a vida e como ela acontece. Então, expressões como amor, felicidade, paz, Kundalini são expressões. Deus são expressões. O que de fato nós precisamos é termos um direto contato, é assumirmos esse direto contato com a verdade daquilo que aqui está presente, além do eu, além do ego. Então, sim, a realidade de Deus é a verdade desta energia divina, que alguns chamam de Kundalini. Mas nenhuma aproximação teórica, conceitual, irá nos aproximar dessa verdade. Nós precisamos do autoconhecimento. Nós precisamos de um contato direto com a meditação. Quando você aprende a olhar para o movimento do pensamento, a investigar suas reações, a investigar a inveja, o medo, o ciúme, a investigar esse movimento de pensamentos, essa inquietude interna, a olhar para isso. Então há um rompimento com essa condição e o surgimento de algo novo. O que nós temos feito, Gilson, ao longo da história humana é colocarmos nomes para aquilo que está além de qualquer expressão, de qualquer palavra, de qualquer nomeação. Assim nós colocamos nome e, além de não viver diretamente isso, ficamos perdidos nessas palavras. Então, não se importe com expressões como Kundalini. Realize o seu natural estado de ser. Descubra a realidade de Deus aqui e agora. É por isso que Ramana dizia que a palavra Deus, ser, Kundalini, o sábio que viveu ali na montanha de Arunachala, Ramana Maharshi, ele dizia que essa expressão, a verdade sobre Kundalini, é a realidade de Deus. São palavras diferentes para uma realidade presente que intelectualmente jamais seremos capazes de alcançar. E, no entanto, está aqui disponível para cada um de nós a oportunidade, aqui, nesta vida, de assumirmos esta verdade, de vivermos esta realidade. Então se trata não de um conhecimento, mas de uma compreensão direta da verdade sobre si mesmo, a revelação da presença divina. Qualquer nome que você queira dar para essa presença divina, ela está aqui e agora, sendo a realidade do seu ser. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre está disponível para responder nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, de maneira espontânea, sem nenhuma prática, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão e uma compreensão real sobre esses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal
e nos vemos no próximo vídeo.